Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem entre as léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, sem mais delongas bora lá! Para iniciar esse vídeo, eu vou trazer uma pequena biografia do autor, porque eu acho interessante nesses casos trazer um pouquinho da vida dele para a gente conseguir ver como isso se reflete em suas obras. Graciliano Ramos de Oliveira nasce em 27 de outubro de 1982 em Alagoas, sendo ele o filho mais velho de uma família composta por mais de 10 irmãos, 16 para ser mais exato. Já em 1904, quando ele tinha apenas 11 anos, ele publica o seu primeiro conto em um jornal do internato em que ele ficava, chamado O Pequeno Pedinte. Em 1915, aos seus 23 anos, ele se casa pela primeira vez com Maria Augusta de Barros, em Palmeiras dos Índios, e no ano seguinte nasce o seu primeiro filho, chamado Márcio Ramos, também em Palmeiras dos Índios. Avançando um pouco mais na linha cronológica da vida do autor, em 1927 ele é eleito o prefeito de Palmeiras dos Índios, e dentro desse período em que ele ficou como prefeito dentro daquele local, ocorreu algo interessante. Em 1929 ele envia um relatório de prestação de contas para um governador de Alagoas, e algo chama a atenção desse governador, que é justamente a qualidade literária desse texto do Graciliano Ramos. E para ele fica evidente que esse é um rapaz que não escrevia apenas relatórios, mas que tinha algo por trás disso. E de fato tinha. Isso porque desde 1925 ele estava escrevendo o seu primeiro romance, chamado Caetés. Romance esse que viria a ser publicado poucos anos depois, em 1933. Em 1930 ele renuncia do seu mandato de prefeito e muda-se com a família para Maceió. No entanto, poucos anos depois, em 1936, em Maceió, ele é preso e levado ao Rio de Janeiro, e só é liberado no início do ano seguinte. Ou seja, fica evidente que esse foi um período bem turbulento da vida desse autor. Graciliano Ramos faleceu no dia 20 de março de 1953, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer de pulmão. Como é típico dos escritores do seu período, da segunda fase do modernismo, em forma de romance ele tenta denunciar as injustiças daquele período. É como se ele tentasse transmitir em forma de romance a sua visão da realidade, e isso é extremamente presente dentro de Vidas Secas. Dada essa pequena biografia do autor, agora eu vou trazer para vocês algumas das obras mais importantes que ele publicou. Como dito anteriormente, o seu primeiro romance foi Caetés, publicado em 1933. Esse é um romance que ele ainda contém alguns traços do naturalismo. No ano seguinte, ele publica o São Bernardo, que é um dos seus livros também mais famosos e elogiados. E o seu terceiro romance, chamado Angústia, é um dos que ele parece menos gostar. Isso porque ele foi escrito durante esse período muito turbulento da sua vida, em que ele foi preso e tudo mais, e isso acabou afetando a sua escrita. Para ele, esse é um livro mal acabado. No entanto, muita gente considera esse o melhor livro do autor. E em 1938 ele publica sua obra-prima, Vidas Secas. Inclusive ele é publicado pouco tempo depois de um outro romance que também chamou muito a atenção nesse período da segunda fase do modernismo, que é o 15 da Raquel de Queiroz, que tem um cenário e temática muito semelhante a Vidas Secas. No entanto, a abordagem que os dois autores decidem trazer em ambas essas obras é bem diferente. Só a título de curiosidade para vocês, Vidas Secas tem uma adaptação cinematográfica lançada em 1963, que faz parte do chamado Cinema Novo aqui no Brasil, que aliás é um filme muito bom, que consegue transmitir muito da sensação que a gente tem ao ler o livro. E mais recentemente, Vidas Secas ganhou uma adaptação para quadrinhos no ano de 2015, que também é bem interessante. Dada toda essa introdução relacionada à biografia e obra do autor, vamos agora de fato falar do Vidas Secas propriamente dito. Publicado originalmente em 1938, dividido em 13 capítulos narrados em terceira pessoa, vale ressaltar que uma característica muito presente na escrita desse texto é o uso do discurso indireto livre, em que a fala do narrador parece se misturar à fala do personagem. Um dos textos extras dentro desse livro que eu tenho da minha edição da Antofágica
evidencia um pouco mais essa parte da escrita do autor e eu vou ler um dos trechos mais significativos na minha concepção. O autor opta então por uma situação narrativa que se define pelo movimento de aproximação e distanciamento da substância sensível da realidade retratada, como forma de se solidarizar com Sinhá Vitória, Fabiano, os meninos, Baleia e ao mesmo tempo sustentar uma posição crítica rigorosa diante da desgraça irremediável que os açoita. Relativiza assim a onisciência da terceira pessoa e reconstitui pela via literária a distância sem disfarçá-la entre o seu saber de letrado e a indigência dos retirantes. Buscou compreender a realidade pelo exercício artístico da palavra enxuta e medida. Já que estamos falando de escrita, algo muito interessante dentro do Graciliano Ramos, que acabou diferenciando de outros escritores do seu período, dessa fase do modernismo, é que ele tem uma preocupação muito grande com a linguagem. Ele não tinha o foco apenas de trazer uma mensagem, mas sim do como ele iria trazer essa mensagem. Diferentemente dos escritores dessa época que tinham um teor mais panfletário. Todo grande escritor cria uma língua própria na sua própria língua. Algo orgânico e não decorativo, uma experiência efetiva da forma para se reconhecer algo até então não dito. Para Graciliano Ramos, a palavra não foi feita para enfeitar, para brilhar como falso. A palavra foi feita para dizer. Isso é algo muito evidente dentro de Vidas Secas. O Graciliano Ramos ele não se utiliza de muitos floreios durante a sua escrita. Tudo é muito direto ao ponto. Ele quer dizer algo e ele é muito objetivo com isso. Mas isso não deixa de tornar o texto dele tocante, e isso é o que mais me encanta dentro de suas obras. Esse é um romance que também possui algumas características do regionalismo de 30, que tinha a proposta de retratar alguma região em específico. Também é interessante observar que esse romance ele possui algumas características do surrealismo. Um exemplo disso é a sua grande repetição de algumas palavras. Pés, por exemplo, é citado mais de 30 vezes dentro do livro. Isso serve para evidenciar o como esses personagens estão presos àquela terra. Também é importante evidenciar que Vidas Secas ele não surgiu nesse formato de romance organizado desta forma. Ele inicialmente foi publicado em jornais no formato de conto. A publicação dos capítulos surgiu na seguinte ordem. Primeiramente veio o conto Baleia, que é o mais conhecido deste livro. Posteriormente, Sim a Vitória, Cadeia e O Menino Mais Novo. E após essas publicações avulsas, os contos eles foram inseridos em uma ordem diferente da de publicação na coletânea que originou esse romance desmontável. Por que que Vidas Secas ele ganha esse título de romance desmontável? Por ter sido escrito em formato de contos, em uma ordem não muito clara, Vidas Secas ele pode ser lido de forma não linear. Então você pode começar pelo terceiro capítulo e depois pular para o primeiro, que você vai conseguir compreender a história. Isso porque, apesar de sim existir uma linha cronológica dentro de Vidas Secas, cada capítulo ele tem a sua própria história. Não é como os romances tradicionais em que um capítulo dá gancho ao outro. No entanto, eu, Arthur, recomendo que você leia o livro na ordem em que ele está organizado, tá? Isso porque, como eu falei, existe sim uma linha cronológica nessa história. Trazendo somente mais uma curiosidade aqui para vocês, Vidas Secas originalmente não ia ganhar esse título. O primeiro título que a obra teria é O Mundo Coberto de Penas, que é o título de um dos capítulos do livro. Esse acaba sendo um título um tanto ambíguo. Isso porque ele tanto faz referência às cardinheiras, que são aves de arribação que cobrem tudo de pena, mas essa palavra penas pode também significar o sofrimento desses personagens. Bom, então no primeiro capítulo desse romance chamado Mudança, vamos ser apresentados ao cenário dessa história e também à família que a gente vai acompanhar no decorrer de toda a história. Não fica claro em qual região em específico esses personagens estão alocados, mas a gente sabe que eles estão dentro de um sertão, na Caatinga, enfrentando mais um período de seca. Então eles estão no momento de migração, em que estão passando por muita fome, muitas dificuldades, não têm onde morar. É um contexto extremamente miserável. No entanto, logo no final desse primeiro capítulo, eles acabam encontrando uma fazenda abandonada, local que eles vão se alocar por um tempo. Também fica claro nesse primeiro capítulo que eles tiveram que matar o papagaio da família para se alimentar deles. E uma fala que me chama muito a atenção dentro desse capítulo relacionado a esse papagaio que foi morto, é o fato de um desses personagens dizer que esse papagaio não servia para nada, até porque ele nem falava. E a gente sabe que o papagaio ele somente repete aquilo que os seus donos ou os humanos acabam falando, ou sons que ele acaba também escutando. E como essa família ela é muito marcada pelo silêncio,
Não existe diálogo entre eles. Isso porque eles estão numa realidade extremamente vulnerável, não existe espaço para uma conversa saudável. Mas existe um outro agravante nisso tudo. Eles não dominam a linguagem verbal. Tem muitas palavras que eles nem sabem para que servem. Isso é muito evidente em todos os integrantes dessa família, mas em especial ao Fabiano, que é o pai. É como se o papagaio fosse a projeção desta família. Ao mesmo tempo em que os personagens eles não dominam uma linguagem verbal, o texto ele está recheado de um vocabulário com diversas expressões daquela região. Não sei se todas as edições contam com notas de rodapés que explicam o significado de cada termo, mas essa edição que eu tenho aqui, que foi a qual eu li o livro, da Antofágica, contém essas notas de rodapé que fazem a gente conseguir se situar mais dentro dessa história. Dada essa pequena introdução do capítulo inicial da obra, acho importante falar um pouquinho sobre cada um desses personagens e o que eles representam. Já citei para vocês nesse vídeo, mas falarei dele novamente. Fabiano é um vaqueiro, pai desta família, é um homem bruto e de poucas palavras. É muito interessante que existem diversos trechos aqui do livro em que esse personagem vai se comparar a um animal. Ao lado dele temos sim a Vitória. Essa é uma personagem bem interessante, isso porque mesmo ela estando em um ambiente que não favorece em nada ela consegue fazer contas de matemática, inclusive é ela que calcula as dívidas do marido. E é muito interessante observar que o maior sonho dessa mulher é ter uma cama. Uma cama de couro, não uma cama dura igual a qual ela dorme. Também somos apresentados ao filho mais novo e filho mais velho, que são dois personagens que não têm o seu nome apresentado durante a história. E para terminar de compor os integrantes da família, a personagem que mais chama a atenção dos leitores, Baleia. Baleia é um cachorro que acaba sendo muito humanizado dentro dessa história. Então, enquanto os seus donos eles são animalizados, comparados com animais, eles se veem inclusive como animais, a baleia é o personagem que representa o afeto dentro dessa história. Ela une todos os personagens, ela se comunica da sua forma com todos eles. E acredito eu que é isso que faz com que os leitores se apeguem muito a ela e que se emocionem demais com o capítulo dedicado à personagem, que também é o capítulo que narra a sua morte. A baleia, em certo momento aqui da história, ela vai adquirir hidrofobia, que é basicamente raiva. E o Fabiano, com medo que seus filhos e ele acabassem adquirindo também a doença, opta por sacrificar a cachorra. E o trecho que narra a morte dela, em que ela poderia finalmente descansar em paz, mas ao mesmo tempo ela ainda se preocupa com aquela família, em cuidar daquelas pessoas, ela ainda mantém também o seu sonho, o sonho de um mundo cheio de preás. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela no pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo todo ficaria cheio de preás gordos e enormes. E aqui eu chamo a atenção também para essa parte das projeções dentro dessa história. Em diversos momentos, os personagens eles projetam um futuro melhor em conflito com essa realidade devastadora que eles vivem. É como se existisse um embate entre desejo, frustração, sonho e realidade. Todos os personagens desse livro têm um sonho, mas o sonho deles é o direito básico de cada ser humano. Por exemplo, sim, a Vitória tem o sonho de dormir em paz. O filho mais novo sonha com um futuro digno. Queria ser como o pai, mas ao mesmo tempo os próprios pais se preocupam com esse sonho dele, isso porque eles sabem que o filho teria uma realidade muito similar à deles. Enquanto isso, o filho mais velho, isso fica muito evidenciado no capítulo dedicado a ele, quer somente saber o significado de certas palavras, em especial a palavra inferno. Ou seja, o seu sonho seria estudar. Fabiano ele sonha com um futuro digno para ele e a família, em que ele tenha um trabalho que não o explore, em que ele não seja preso injustamente. Então, quando você vê esses personagens tão distantes de direitos básicos, em vidas extremamente miseráveis, negligenciadas, a gente percebe o porquê do título dessa obra ser Vidas Secas. Além dessa família, também somos apresentados a outros personagens durante a história. Como eu falei para vocês anteriormente, no final do capítulo 1, os personagens acabam encontrando uma fazenda abandonada e vão se instalar por ali. Eles ficam um tempo ali sozinhos, no entanto, quando o período de seca terminar, o dono daquela fazenda vai retornar ao local e para não expulsá-los dali, ele concorda em contratar o Fabiano para ser o seu vaqueiro. No entanto, a gente vai perceber que, na verdade, esse novo patrão é uma pessoa que quer apenas explorá-lo.
Então ele apresenta dívidas que não condizem com a realidade, no entanto, Fabiano, por não ter recursos para se defender, acaba aceitando aquela situação, mesmo sabendo que está sim sendo enganado. Então é muito importante a gente evidenciar isso. Os personagens, eles têm noção, eles têm ciência de que vivem numa realidade extremamente vulnerável, eles têm consciência da injustiça que sofrem, mas eles não têm recursos para lidar com isso. Isso é muito destacado também em um dos textos extras dessa edição da Antofágica, que diz o seguinte: pensar parece perigoso, pois reconhecer as desigualdades e injustiças não apontam um caminho para a solução dos seus problemas. Então, por mais que os personagens saibam dessa realidade dura que eles vivem, das injustiças que eles sofrem, eles preferem não pensar muito sobre isso, porque isso não vai os levar a lugar algum. Não existe uma solução prática para a vida deles. É muito interessante observar que em vários momentos eles relembram do antigo patrão deles, chamado Tomás, que era um homem extremamente letrado, então eles ficavam muito encantados pela forma dele falar, das palavras bonitas que ele utilizava, que eles nem sabiam o que significava, mas gostavam, era agradável ouvir aquele som. No entanto, quando a seca chegou, ele meio que enlouqueceu e fugiu daquele local. E no Fabiano parece haver até mesmo um certo sentimento de resistência mesmo, em conseguir continuar naquele local, mesmo diante da seca. E ele fica até mesmo impressionado que um homem tão letrado como o Tomás não conseguiu lidar com aquela seca. Um outro personagem muito emblemático dessa história aqui aparece dentro do capítulo chamado Cadeia, que é um capítulo focado no Fabiano, chamado de Soldado Amarelo. Esse personagem, ele representa, de certo modo, o governo dentro dessa história e também representa de forma materializada a opressão. Isso porque o Fabiano, em certo dia, ele vai até a cidade comprar alguns alimentos para casa e no meio do caminho ele acaba se deparando com esse soldado e alguns amigos dele e decide jogar um jogo com eles. Fabiano percebe que foi roubado dentro do jogo, fica estressado com aquela situação e, para piorar, o soldado amarelo começa a provocá-lo. Em meio a essas provocações, o Fabiano vai acabar soltando um palavrão e por esse motivo ele será preso, mas não somente isso, ele também será agredido e passará uma noite inteira dentro da cadeia. Então é muito interessante observar dentro dessa história que o que dificulta a vida desses personagens não é somente a natureza, a seca, o ambiente da caatinga, mas sim a negligência do Estado para com essas figuras. E o capítulo que fecha esse livro, chamado Fuga, apresenta novamente um novo período de seca que vai assombrar a vida desses personagens. Então, mais uma vez, eles vão passar por um período extremamente difícil, mais difícil do que eles vivem já estando em uma fazenda, porque eles vão passar fome, e ao mesmo tempo eles projetam novamente um futuro melhor. É como se eles vivessem em um ciclo, que tudo se repete de acordo com a natureza, o período em que eles estão vivendo, se é de seca ou se é um período que não está tendo seca. É um livro que demonstra como o contexto ele pode tirar a humanidade das pessoas, e como dentro da miséria não há um espaço para o afeto, e o que importa é somente a sobrevivência. Procurando alguns artigos relacionados ao texto na internet, eu encontrei um que me chamou muito a atenção, que leva o título de A Constituição do Silêncio em Vidas Secas e Quarto de Despejo, que basicamente ele fará uma análise comparando as duas obras e o como o espaço em que esses personagens vivem afetam o cotidiano deles. Carolina Maria de Jesus, assim como os personagens de Vidas Secas, se encontram em uma realidade extremamente vulnerável dentro da favela do Canindé, figura essa que também é muito negligenciada pelo Estado e que também em muitos momentos é comparada ou se vê como um animal. Muitos trechos desse artigo me chamaram a atenção, mas eu vou pontuar apenas alguns deles aqui para vocês nesse vídeo. O primeiro deles é o que diz o seguinte: sendo assim, com base nos espaços da favela e sertão descritos nas obras de Graciliano e Carolina, respectivamente, é possível perceber o modo e o comportamento de um povo em meio a um espaço de opressão e injustiças sociais, propício para o silenciamento desses sujeitos que fazem parte daqueles meios. Então, além de ser um espaço de opressão, é um espaço que não dá voz a essas pessoas. Outro trecho muito interessante também presente nesse artigo é o seguinte: análogo à obra Quarto de Despejo, que também está estruturada em capítulos especificamente em dias, pois Carolina luta para sobreviver diariamente em seu espaço, assim como Fabiano e a família enfrentam as adversidades em ciclos na obra Vidas Secas. Enfim, recomendo muito a leitura desse artigo para vocês. Deixarei na descrição desse vídeo os materiais de apoio que utilizei para realizar esse vídeo. Recomendo muito que vocês confiram cada um. E também recomendo demais essa edição da Antofágica para vocês, que além de conter essas notas de rodapés muito interessantes, conta também com 3 textos extras muito bons,
que dão toda uma contextualização desta obra, e além disso contém ilustrações muito bonitas que nos ajudam a entrar ainda mais dentro dessa história. Enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo muito a leitura de Vidas Secas para vocês. É um romance que, mesmo tendo sido escrito há muito tempo atrás, continua, assim, infelizmente, muito atual. Deixe aqui nos comentários se você já leu Vidas Secas, o que vocês acharam dele. Qualquer dúvida ou observação que você tenha a fazer esse vídeo, pode ficar à vontade para realizar. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!